você! Tudo bem, meu aluno? Estamos de volta aqui hoje, você que é meu aluno do terceiro ano, para a gente falar um pouquinho sobre as revoltas da Primeira República ou revolta da República Velha, tá certo? Nós falamos ali no primeiro momento da instituição da República, depois falamos dos governos militares, a chamada República da Espada, depois dos governos civis, né, os presidentes civis, culminando ali nessa política do café com leite, que é a alternância na figura do presidente entre representantes do estado de São Paulo e de Minas Gerais, tá certo? Falamos também aí das questões econômicas e isso nos leva aos problemas sociais, tá certo? E dentro desse contexto social nós temos ali as revoltas. Todas as revoltas da Primeira República são revoltas que têm um pano de fundo os problemas, né, as questões sociais. Tá certo? Então, é com essas informações que eu convido você aqui, a partir do capítulo 7 do nosso livro didático, lá do terceiro ano, a gente acompanhar agora as revoltas da Primeira República. Tá certo? Então, vamos lá então? Olha só, a gente pode dividir as revoltas da Primeira República, primeiro, por questões, sempre com pano de fundo a questão social, mas olha só, essas duas primeiras revoltas aqui, ela tem mais esse contexto messiânico, né? Esse contexto de que alguém irá resolver os seus problemas. E o primeiro nome que eu trago para você aqui é Antônio Conselheiro, com a revolta de Canudos, a Guerra de Canudos, tá certo? Então, olha, esse cara aqui, o Antônio Conselheiro, ele era um religioso, então a religião está envolvida na política desde muito tempo aqui no Brasil, eu diria que desde sempre, não é uma coisa nova. A diferença é que agora não é mais a Igreja Católica e hoje predomina-se, então, o meio evangélico. Mas nesse período aqui, levando em consideração que por muito tempo da história colonial, né, por todo o tempo da história colonial e por muito tempo da história do nosso país, mesmo antes de ser país, a religião oficial era o cristianismo, era o catolicismo, então é natural que seja assim. Então, Antônio Conselheiro, revoltado ali com os desmandos dos coronéis, com esse privilégio, e nem é contra os privilégios, na verdade é contra a degradação, né? A total falta de condição, porque a gente não é contra, eu pessoalmente falando agora, minha opinião, eu não sou contra ninguém ficar bem, ninguém ganhar dinheiro, ninguém ficar rico, eu sou contra pessoas estarem miseráveis, tá certo? Então, se você ganha muito dinheiro aí e tal, não sei o que, parabéns. Desde que você não faça isso prejudicando alguém, degradando alguém e que outras pessoas também tenham condições de ganhar dinheiro. Não significa que você tem que perder para isso, tá certo? Se você faz de bom grado, seja feliz. Opinião minha, voltamos ao nosso conteúdo, vamos lá então. Então nós temos as guerras messiânicas, a intenção de que alguém, aliás, as revoltas messiânicas, né? Algumas dessas, todas essas revoltas aqui foram reprimidas com força militar, tá certo? Então chegaram aí a guerra, inclusive uma delas ali foi utilizada até aviões para bombardear o terreno ali, a região da revolta, tá certo? Vamos lá então, revoltas messiânicas, dentro dessas revoltas sociais aí da Primeira República, essa do Antônio Conselheiro, a revolta de Canudos, né? Também a revolta do Contestado. A diferença é que o Contestado ela ficava ali numa região em que a interferência internacional foi o estopim, né? Um dos estopins, tá certo? É porque ali a região onde ficava entre o Paraná e Santa Catarina, lá no sul, enquanto Canudos era no Nordeste, né? O Contestado era no sul. Então, houve ali uma questão de uma interferência de empresas internacionais, tá certo? Leia o livro, é importante que você leia o livro. Já volto aqui para trazer, para pontuar isso aqui, que ler o livro é importante, porque aqui em 10, 15, 20 minutos de explicação é impossível eu dizer todos os detalhes, a gente já comentando todos os detalhes do livro. Então a leitura do livro é importante, eu trago aqui uma ideia central, uma ideia geral, para que você não se perca nessa leitura, tá certo? Mas os pormenores estão nessa leitura, leitura é importante, é interessantíssimo. Preste atenção nessa frase que o professor vai falar agora. Estudo é um ato solitário e doloroso. Se você quer aprender, estude. Estudar é um ato solitário e doloroso. Você vai para a escola, você assiste esse vídeo aqui como uma forma de socializar informações, tá certo? Como uma forma de perceber se o que você está pensando está de acordo com o que muita gente pensa.
e trocar ideia, melhorar o que você aprende praticamente sozinho, praticamente sentado na sua cadeira, tá certo? E aí quando você vai lá, socializa isso tudo, você volta, senta na sua cadeira, né, vai lá no seu quarto e faça uma reflexão para você tomar o que você acha que é importante do que as pessoas comentaram, do que as pessoas falaram e confrontar isso com o que você pensa e aí sim ter um entendimento mais apurado, né? É assim o meu modo de ver as coisas, tá certo? Uma outra revolta que a gente pode dizer aí que foi intensamente, ainda é intensamente explorado, é o cangaço. Essa aí eu tenho certeza que todo mundo sabe, já ouviu falar, né? Já viu alguma coisa, alguma produção sobre isso aí. E a figura mais importante ali está Lampião, Maria Bonita, esse casal aí que protagoniza séries, filmes, documentários e tudo mais, tá certo? Na internet você encontra uma vasta quantidade de material falando sobre o cangaço, inclusive fotografias que hoje já são coloridas, tá certo? Cabe dizer aí, salientar que o governo, a força dessa elite que apoiava o governo era tão forte, tão forte, tão forte, que a maioria desses caras revoltados aqui, a maioria dos líderes dessas revoltas sociais foram mortos, né? Lampião, inclusive, foi decapitado, tá certo? Olha só, vamos então nós falamos aí de dois tipos de revolta que foram cruciais. Vamos falar agora de revoltas com que a política tenha uma influência tão boa aí, tão grande aí, né? Tão boa no sentido de que seja forte, né? Não boa no sentido de bondade necessariamente. Uma, revolta da vacina. Professor, revolta da vacina, mas eu vou falar para você aqui alguns detalhes da revolta da vacina. Você vai falar, mas professores, parece que isso aí aconteceu ontem. Olha só, revolta da vacina. Para começar, nós tínhamos ali uma questão social muito forte envolvida. Porque revolta da vacina não necessariamente tem algo a ver com problemas sociais. Mas olha só, a revolta da vacina era o seguinte. Rio de Janeiro era uma cidade ainda nos moldes quase que medievais. Então precisava passar por um processo de modernização. Nesse processo de modernização, muitas das construções tinham que ser demolidas para o alargamento das avenidas, para a construção de saneamento básico, né? Para outras questões aí que são características de uma cidade moderna. Para isso foi desapropriado muita gente, principalmente quem? Quem não tinha muito poder aquisitivo, quem não tinha muita participação na vida política e social da época. Consequentemente, essas pessoas foram desapropriadas, não foi dado uma outra condição, uma outra localidade, né, uma outra residência. A gente não queria nada demais não, que fosse mais ou menos ali no mesmo patamar, né, no mesmo valor econômico pelo menos, mas isso não foi feito. Então muita gente que morava ali nesses casebres, pessoas sem uma condição de vida que já não era muito boa, né, a condição de vida já não era legal, aí agora piorou ainda mais por culpa de uma ação do governo, uma ação que era necessária, era importante, mas que deveria ter esse cuidado social. Não acontecendo, o estopim para uma revolta, porque só isso aí já era motivo, o estopim para uma revolta foi a disseminação por parte de alguns políticos de que o processo sanitário, o processo de cuidado com as pessoas que envolvia vacinação, obrigatoriedade, compulsória, né? Você era obrigado a se vacinar, principalmente contra uma doença transmitida pela urina do rato, né? A peste bubônica, que já tinha matado muita gente na Idade Média. Pra você ter ideia de como é que era a vida aqui, que era uma doença da Idade Média que ainda aqui, né? Pra você ter ideia de como é que o Rio de Janeiro parecia mesmo Idade Média nessa época. Então, olha só. Muita gente utilizando disso para derrubar o governo, para derrubar o prefeito, né, da cidade do Rio de Janeiro, disse que essa vacina era para exterminar pessoas, dizia que essa vacina ia transmitir um outro vírus para matar muita gente. Então as pessoas se revoltaram, não quiseram tomar essa vacina, e aí então houve ali uma revolta, a chamada revolta da vacina. Reprimido, né? Morreu gente, para variar um pouquinho, né? Tá certo? E aí então nós entramos em um outro contexto que também tem muito a ver com a sociedade, e aí nós partimos para essa terceira e última característica dessas revoltas, que são as revoltas envolvendo militares, principalmente militares de baixa patente, capitães para baixo, tá certo?
Então o Estado-Maior para cima ali, os caras estavam bem, estavam tranquilo. Mas capitães, ali de capitães para baixo ali, né, nessa escala militar, em todas as esferas militares, né? A primeira revolta da Chibata, para você ter ideia do negócio. Chibata lembra isso, lembra um chicote, alguma coisa do tipo, né? Então, chibatadas era autorizado pelo documento, né? Era aceita em lei, na verdade, era indicada pela lei para conter ou para punir o militar da Marinha que cometesse alguma falta, né? Que cometesse algum erro. Então, contra esses açoites, né? Essas medidas medievais, vamos voltar a repetir, sem querer ser repetitivo nessa expressão, mas então revoltaram-se. Primeiro ali a figura do Cândido, que era um desses marinheiros, né? Ele ficou ali como o principal líder dessas revoltas. Eles conseguiram tomar 3 navios, apontar os canhões desses navios para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil nessa época, e a Câmara dos Deputados conseguiu aprovar ali, né? Foi obrigada a aprovar uma lei que proibia isso. Eles também pediam melhores salários, melhores condições de trabalho, né? E aí esses caras pegaram e, não, beleza, conseguimos, é só isso que a gente queria, a gente não é contra o país, a gente não é contra a nossa nação, vamos devolver os navios, é só isso que a gente queria, a gente só queria ser ouvido e tal, não sei o quê, só que daí o governo fez o quê? Não cumpriu com a sua parte, condenou, expulsou, deportou, não sei se é uma palavra totalmente certa, mas mandou para o norte do país, porque mandar para o norte do país, aqui numa região de selva totalmente selvagem, para o próprio Brasil da época, era uma das punições, e assim foi feito, tá certo? Outra revolta que envolve militares é o tenentismo. Entre essas aí nós podemos destacar a Coluna Prestes, tá certo? Esses caras também, eles tinham aí já mais uma questão política um pouco mais apurada, tá ok? Então, se revoltaram contra o governo e essas colunas militares, né, o tenentismo, Coluna Prestes e outras colunas, né, e outros, assim que eram chamados esses caras, eles queriam ali uma espécie de uma reforma política, alguma coisa do tipo. Pessoal, para o nosso vídeo não ficar muito grande, para o nosso vídeo não ficar muito extenso aqui, vou dar uma última pitada aí nessas questões das revoltas, e aqui não houve morte, não houve mais acusações, houve mais a tentativa de podar, de silenciar, é mais uma questão de uma ditadura mais, eu diria, intelectual, do que necessariamente pela força, pelas armas. A Semana da Arte Moderna, que tentou ali fazer uma abertura nessa questão cultural, né? E aí já numa esfera mais da elite, de uma classe média alta, né? Que puxava o saco dessa elite poderosa realmente, né? E essa Semana da Arte Moderna aí entra nesse contexto aí dessas revoltas da Primeira República, e as figuras que mais se destacam nessa Semana da Arte Moderna, aí os nomes que mais se destacam é ele, Mário de Andrade, no meu modo de ver, né, os caras que eu já penso aqui e lembro, Mário de Andrade, o Heitor Vilas Lobo, e um nome que eu tenho certeza que você já ouviu falar, Tarsila do Amaral, tá certo? Essa artista plástica aí, ela talvez seja uma das artistas mais lembradas quando fala de Semana de Arte Moderna. Tá ok, pessoal? Com essas observações, eu espero poder facilitar o seu estudo, eu espero poder ajudar um pouco no seu estudo, deixando aqui sempre a minha disposição em poder ajudá-los. Então, se você assistiu esse vídeo aqui até o final, se você leu o capítulo 7 do nosso livro didático História Global do Gilberto Coutrin, eu desejo a você boa resolução de atividades, consequentemente aí um bom desempenho desse nosso bimestre, tá certo? Me coloco à disposição, estou aqui, deixo disponível ali na nossa plataforma, na página da Google, o nosso número de telefone, qualquer coisa, entre em contato e eu fico muito feliz de atendê-los, tá certo? Forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.
Tchau, pessoal!